Imagine, você tem o mundo a seus pés, riqueza, festas, os melhores tecidos, a admiração de todos, mas larga tudo para viver em uma igreja abandonada, vestir-se com sacos e ser rejeitado até pelos seus pais para viver como Jesus viveu? Foi o que fez Giovanni di Pietro de Bernardone, um jovem que nasceu na opulência da vibrante Assis do século XII, filho de um rico comerciante de sedas. Ele não era apenas rico, ele era o rei das festas. Mas, em um dos atos de renúncia mais radicais e poéticos da história da humanidade, ele jogou tudo isso fora. Esta não é apenas a história de um santo, é a história de uma revolução espiritual que restaurou a fé, a pobreza e a relação do homem com a criação. É a saga de São Francisco de Assis, o homem que, mais do que seguir Cristo, se vestiu de Cristo, abraçando a loucura da cruz em um mundo obcecado pelo poder. Imagine a cena. Um jovem, em frente ao bispo de Assis, despindo-se publicamente de suas roupas caras, devolvendo-as ao pai e declarando que, a partir daquele momento, ele só teria um pai, o que está nos céus. Este gesto não foi teatro, foi a fundação de um novo modo de vida que, 8 séculos depois, ainda ecoa em cada canto do planeta, inspirando o nome de um papa, a proteção dos animais e o ideal de paz. Oi, eu sou o Fernando, e este é o canal Histórias de Santos. E neste vídeo, vamos mergulhar fundo na história de São Francisco de Assis. Vamos tentar solucionar alguns questionamentos. Ele foi só um santo ecológico ou algo além disso? Por que ele foi tão radical em suas ações? E por que alguns teólogos o chamam de outro Cristo? Prepare-se para uma experiência transformadora. Se você busca um caminho de volta à essência do Evangelho, a história de Francisco é a sua bússola. Pegue uma bebida, acomode-se. Você está prestes a entender por que São Francisco é, talvez, o santo mais amado e o mais urgente para os nossos dias. Antes de prosseguir, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, isso ajuda demais o apostolado. Sua participação nos mostra que estamos no caminho certo para espalhar esta luz. Francisco nasceu por volta de 1181 ou 1182 em Assis, na Úmbria, Itália. Seu pai, Pietro de Bernardone, era um dos mais ricos comerciantes de seda da cidade, viajando frequentemente para a França, de onde vinha o nome Francisco, o francês, que ele adotou, provavelmente em homenagem às viagens e ao sucesso comercial do pai naquele país. O jovem Francisco cresceu com todas as vantagens que o dinheiro podia comprar. Ele não foi educado em latim e teologia, como os clérigos, mas sim em leitura, escrita e principalmente em etiqueta social e no idioma provençal, a língua da poesia e do amor cortês. Seu pai o preparava para ser um grande sucessor nos negócios, garantindo-lhe roupas da mais fina seda e dinheiro farto para gastar. Francisco era, na verdade, o rei da juventude de Assis. Ele era conhecido por ser extravagante. Seu guarda-roupa era impecável e caro, refletindo a última moda de Provença e desprezando o vestuário simples dos cidadãos comuns. Generoso e esbanjador, ele organizava e pagava as festas mais animadas da cidade. Sua casa estava sempre cheia de amigos, e ele era o centro das atenções, garantindo que o vinho e a comida nunca faltassem. Essa generosidade era, no entanto, motivada mais pela vaidade e pela busca por popularidade do que pela caridade. Ambicioso, seu maior sonho não era o comércio, mas a glória militar. Ele ansiava por feitos heróicos, por se tornar um cavaleiro famoso, ganhando honra e prestígio que o dinheiro, por si só, não podia comprar. Essa ambição militar o levou a 2 grandes episódios. A guerra contra a Perugia. Em 1202, Assis entrou em guerra contra a vizinha Perugia. Francisco participou, mas foi capturado e mantido em cativeiro por 1 ano. Sua família pagou um alto resgate por sua libertação. O trauma do cativeiro e a doença subsequente, uma longa e debilitante febre, marcaram um ponto de virada, forçando-o a passar longos meses em convalescença, longe da agitação de seus amigos. A jornada para a Apulia, 1205. Depois de se recuperar, ele se armou novamente e partiu para a Apulia com o objetivo de lutar por um nobre. No entanto, em Spoleto, ele teve um sonho ou uma visão em que ouviu uma voz que lhe perguntava: "Quem te pode fazer mais bem, o senhor ou o servo?" Francisco respondeu: "O Senhor." A voz então o instruiu a voltar para Assis, afirmando que a glória que ele buscava não era aquela. Essa última experiência foi o fim de seus sonhos mundanos. Ele voltou para Assis, abandonou a comitiva de cavaleiros
E embora tentasse retomar a vida de festas, seus amigos notaram sua ausência de espírito. Quando questionado se estaria apaixonado, ele teria respondido que sim, mas por uma esposa mais nobre e mais rica, referindo-se à dama pobreza. Essa fase inicial é essencial, pois ela mostra o quão radical e dolorosa foi sua renúncia. Ele não era um asceta que nasceu na miséria, mas sim um jovem que tinha o mundo nas mãos e deliberadamente escolheu jogá-lo fora por um ideal mais alto, fazendo com que sua conversão fosse um dos atos de fé mais dramáticos da história. Comente aqui embaixo se você sabia dessa parte da vida de São Francisco. A conversão de Francisco não foi um evento instantâneo. Foi um longo e doloroso processo de desilusão com o mundo. O jovem que sonhava em ser um herói militar, um cavaleiro famoso nas cruzadas, descobriu o vazio de seus sonhos terrenos. Sua primeira tentativa de glória terminou em uma doença debilitante, forçando-o a confrontar sua própria fragilidade. É nesse período de convalescença, longe da agitação de Assis, que a semente da graça começou a germinar. Ele se sentia atraído não mais pelas armas e banquetes, mas pela solidão, pela oração e, sobretudo, pelos leprosos, a classe mais marginalizada, temida e evitada da sociedade medieval. Em seu testamento, Francisco viria a escrever que "O Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência assim. Como estivesse em pecado, era-me em demasia amargo ver leprosos. E o próprio Senhor me conduziu para o meio deles e usei de misericórdia para com eles. E enquanto me afastava deles, aquilo que antes me parecia amargo, converteu-se-me em doçura da alma e do corpo. Este é o divisor de águas, o beijo no leproso, o abraço na miséria humana, que ele reconheceu como a face de Cristo sofredor. O ponto culminante de seu chamado acontece na pequena e arruinada capela de São Damião, perto de Assis. Enquanto orava diante de um crucifixo bizantino, que ainda hoje é preservado, ouviu uma voz clara, não com os ouvidos, mas no fundo de sua alma, que dizia: "Francisco, vai e repara a minha casa que, como vês, está em ruínas." A princípio, Francisco interpretou a ordem de forma literal, pegando os tecidos caros do pai para vendê-los e usar o dinheiro na reforma física daquela capela. Esse ato, que culminou no dramático despojamento das suas vestes perante o bispo, foi a sua declaração de guerra ao materialismo e o início de uma vida de pobreza radical. O bispo Guido, reconhecendo a santidade em sua aparente loucura, cobriu-o com um manto de pastor, marcando o nascimento de Francisco como um homem de Deus. A referência fundamental aqui não é um livro, mas a própria cruz de São Damião. Aquela cruz que falou com ele carrega a teologia de Francisco. Não apenas um Cristo glorioso, mas um Cristo sofredor, presente na pobreza. Francisco compreendeu que a casa que precisava ser reparada não era de pedra, mas a igreja em seu sentido mais amplo, necessitada de renovação pelo exemplo de vida evangélica. Sua renúncia não foi um sacrifício amargo, mas um abraço alegre à senhora pobreza, vista não como falta, mas como liberdade e identificação perfeita com o Cristo despojado. Ele estava, de fato, reparando a igreja através do seu próprio corpo, tornando-se uma regra viva. Sua resposta à dor da conversão foi a perfeita alegria, um conceito central em sua vida. Depois de reparar a capela de São Damião e outras igrejas arruinadas com as próprias mãos, Francisco compreendeu finalmente o verdadeiro sentido da Ordem de Cristo. Ele não era chamado para ser um construtor de edifícios, mas sim um restaurador de almas e um arauto da paz e do bem. O Evangelho se tornou sua única regra de vida. A passagem de Mateus 10:9, onde Jesus instrui seus apóstolos: "Não possuais ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos", ressoou nele como uma verdade absoluta e inegociável. Ao ouvir essa leitura na missa, Francisco tirou suas sandálias, abandonou seu cajado e cinto de couro e vestiu o hábito simples e grosseiro, o burel, amarrado com uma corda. Este era o nascimento da fraternidade. Logo, os primeiros companheiros, o culto e rico Bernardo de Quintavalle, o fervoroso Frei Egídio e o simples Frei Leão juntaram-se a ele. Eles formaram o primeiro núcleo dos frades menores. O nome menores não era acidental, era um ato de humildade radical. Eles deveriam viver como os últimos, os mais simples, os que não tinham voz na sociedade. A radicalidade de sua vida era tamanha que Francisco sentiu a necessidade de buscar a aprovação da igreja. Em 1209, ou 1210, segundo algumas fontes, ele, com seus 12 frades, partiu para Roma para pedir a aprovação da regra ao Papa Inocêncio III.
Tomás de Celano descreveu a hesitação inicial do Papa diante da pobreza extrema da regra. A lenda narra que o Papa teve um sonho, onde via a Basílica de Latrão, a Catedral de Roma, caindo, e um homem pequeno e pobre, Francisco, sustentando-a com seus ombros. O Papa, reconhecendo o poder profético da pobreza franciscana, deu sua aprovação verbal à regra, um momento crucial que inseriu a ordem dentro dos limites da Igreja e evitou que fosse rotulada como herética. Para Francisco, a pobreza não era privação, mas uma virtude nupcial que o unia a Cristo. Ele via a pobreza como a esposa de Cristo, abandonada pelo mundo. Em seu Cântico ao Sol, que veremos mais adiante, a alegria e a gratidão pela criação são uma consequência direta de sua pobreza. Ele não possui nada, mas desfruta de tudo como um presente de Deus. A espiritualidade dos frades menores era de itinerância, de pregação pelo exemplo de vida, de serviço aos últimos e de uma alegria contagiante, a perfeita alegria. Esta alegria era o sinal de que eles haviam encontrado o tesouro do Evangelho na renúncia de todos os bens. É crucial notar que o movimento franciscano não se limitou aos homens. Santa Clara de Assis, inspirada por Francisco, fundou a Ordem das Clarissas, as damas pobres, estendendo a vida de pobreza contemplativa às mulheres. Com a Ordem dos Frades Menores crescendo exponencialmente, o zelo de Francisco pela pregação do Evangelho não conheceu fronteiras geográficas ou religiosas. Embora fosse um período marcado pelas cruzadas, guerras santas movidas para retomar a Terra Santa, Francisco escolheu o caminho do diálogo e da paz. Em 1219, durante a Quinta Cruzada, ele navegou até o Egito com o objetivo audacioso de pregar o Evangelho ao próprio inimigo, o sultão Malik al-Kamil. Em vez de armas, Francisco levou consigo apenas a fé e a regra da não-violência. Ele cruzou as linhas de batalha em Damieta, disposto a dar a vida pelo Cristo que amava. O encontro entre o frade pobre e descalço e o poderoso governante muçulmano é um dos momentos mais luminosos e proféticos da história da Igreja. Francisco pregou sobre o amor de Deus e ofereceu-se para atravessar o fogo como prova de sua fé. O sultão, impressionado pela coragem, humildade e profunda fé de Francisco, o tratou com imenso respeito, oferecendo-lhe presentes que foram recusados. O frade, em troca, ofereceu ao sultão o Evangelho. Embora não tenha havido uma conversão formal, o encontro estabeleceu uma rara ponte de entendimento e respeito mútuo. Este evento é o fundamento da espiritualidade franciscana da paz, que até hoje orienta os frades a viverem entre os muçulmanos e a promoverem a coexistência pacífica. É também a origem da custódia franciscana dos lugares santos. De volta na Itália, Francisco percebeu que a ordem estava crescendo rapidamente e, com o crescimento, vinham as tensões sobre a pureza da regra. Ele se retirou para lugares isolados para buscar a vontade de Deus. O ponto culminante de sua vida mística ocorreu em 1224, no Monte Alverne, durante um retiro de Quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Em profunda contemplação da paixão de Cristo, Francisco teve uma visão. Um serafim alado com 6 asas, que descia em sua direção e carregava a imagem de um crucificado. Tomás de Celano relata que, após a visão, quando o serafim desapareceu, Francisco sentiu nos seus pés e mãos os estigmas, as chagas de Cristo. Ele se encontrou com marcas de pregos nas mãos e nos pés e a ferida do lado em seu corpo. As chagas eram visíveis, mas Francisco tentou escondê-las, carregando o mistério e a dor em silêncio por 2 anos. Os estigmas não eram apenas feridas, eram o selo final, a prova física de que ele havia alcançado o ideal de sua vida, a perfeita conformidade com o Cristo crucificado. Ele havia se tornado literalmente o Alter Christus, outro Cristo. Já doente, enfraquecido e quase cego, mas carregando a glória dos estigmas, Francisco compôs o Cântico das Criaturas, ou Cântico do Sol. Esta é sua obra-prima literária e espiritual, escrita no vernáculo italiano umbro, celebrando a beleza e a bondade de Deus manifestas na criação. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual é dia, e nos alumia por ti. É um ato de louvor que abraça toda a criação, Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Água e, surpreendentemente, Irmã Morte Corporal. Essa aceitação alegre da morte é a prova da sua paz interior e da certeza da vida eterna. O cântico, escrito em meio ao sofrimento físico, é a maior expressão da alegria franciscana.
Com a saúde profundamente debilitada pelos jejuns, pelas vigílias, pelas longas jornadas de pregação e, sobretudo, pela dor dos estigmas, São Francisco de Assis sentiu que sua missão na Terra estava chegando ao fim. Em 1226, já em seu leito de morte, ele pediu para ser levado de volta à sua amada Porciúncula, a pequena capela que se tornou o berço da ordem. Seus últimos momentos foram a expressão máxima da sua espiritualidade, pura pobreza e profunda alegria. Ele pediu aos frades que o deitassem nu sobre a terra nua, em um último ato de renúncia e para imitar a nudez de Cristo na cruz. As biografias relatam que, antes de falecer, ele pediu aos frades que lessem em voz alta o Evangelho de São João, capítulo 13, a passagem sobre o lava-pés, que simboliza o serviço humilde. Seu testamento final não era uma lista de regras, mas um apelo aos seus irmãos para que jamais abandonassem a dama pobreza e a oração. Francisco partiu para a casa do Pai ao cair da noite de 3 de outubro de 1226, enquanto os frades cantavam o Salmo 141 ou 142 na Vulgata, dependendo da tradução, que começa com a súplica: "Clamo a Jeová em alta voz suplico a Jeová". Sua morte foi marcada por uma profunda serenidade e pelo testemunho visível dos estigmas que selavam sua santidade. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Mais de 8 séculos se passaram, mas a influência de Francisco é hoje mais poderosa e necessária do que nunca. O que era a loucura de Assis tornou-se o grande farol da fé. Seu legado se manifesta em 3 pilares eternos: a pobreza e a simplicidade. Francisco ensinou que o verdadeiro evangelho não se vive no poder, mas no despojamento. Sua vida é um antídoto contra o consumismo e a ganância. A paz e o diálogo. O encontro com o sultão e seu apelo constante à paz, Pax et Bonum, paz e bem, inspiram o ecumenismo e o diálogo interreligioso. A ecologia espiritual. Muito antes de falarmos em meio ambiente, Francisco já chamava as criaturas de irmão e irmã. Ele é o padroeiro da ecologia, e sua reverência pela criação foi magistralmente retomada na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que adotou seu nome como um programa de pontificado. A história de São Francisco de Assis não é apenas a biografia de um santo, é a receita para a felicidade, a prova de que a alegria perfeita reside na aceitação de quem somos e na entrega total a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Ele não nos pede para largarmos tudo hoje, mas para olharmos a vida com os seus olhos, com gratidão pelo irmão Sol, com compaixão pelo irmão necessitado e com a certeza de que a maior riqueza é a liberdade em Cristo. Se você chegou até aqui, é porque a chama da fé e da simplicidade de Francisco tocou sua alma. O convite dele permanece de pé: vai e repara a minha casa, a tua vida e a tua fé. Esta foi a história completa de São Francisco de Assis. Se esta jornada te inspirou a buscar mais a pobreza e o bem, deixe seu comentário com o lema franciscano: paz e bem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que o próximo vídeo semana que vem, sobre outro gigante da fé, chegue diretamente a você. Que Deus te abençoe.